Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Ricardo Neri. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Bom dia, Charles. Bom dia a todos. Muito prazer. Agradeço o convite para participar dessa atividade aqui em prol da Editora Teosófica. É um prazer. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? Trazer suas leituras, suas reflexões aí para compartilhar com todos que nos assistem. O Ricardo, então, ele nasceu em Salvador, né, na Bahia. Ele reside há 17 anos em Cuiabá, atualmente, né? E ele é membro da Sociedade Teosófica há aproximadamente 7 anos e foi fundador de um grupo de estudos, se chama, né, na Sociedade Teosófica, se chama de GET ou JET, né? Então, um grupo de estudos teosóficos, Anibesa, localizado em Cuiabá, onde ele reside. E o livro que nós escolhemos para conversarmos hoje chama-se Autocultura à Luz do Ocultismo, obra do I.K. Taimni. Esse livro, ele é muito comum que grupos, informação, né, pessoas que estão iniciando no estudo por meio da Sociedade Teosófica, muitas pessoas recomendam esse livro como um livro introdutório. Inclusive, no grupo de estudos que eu fundei também foi assim, do Ricardo, ele estava me comentando antes que também foi assim, né? Então, foi um dos livros pelo qual se iniciaram os estudos. Não por ele ser um livro básico e que não avance nos assuntos, não é nesse sentido, mas porque o Time ele tinha uma certa didática, e esse livro é um livro completo, né? Então ele entra nos assuntos de uma maneira que, mesmo que se você nunca tenha lido sobre o assunto, provavelmente você vai conseguir acompanhar ali os assuntos que o autor está desenvolvendo. Bom, Ricardo, vamos falar um pouquinho então, né, sobre a obra. Acho que primeiro a gente poderia até pensar um pouquinho no título, né? Então, autocultura, né? O que seria essa autocultura, né? Uma cultura de si mesmo, né? O que o autor quer dizer com isso, né? Qual é a proposta que o autor está apresentando nessa obra para nós? Bom, Charles, uma excelente observação. Eu acho que a análise do livro mesmo deve começar pelo título. E o título foi muito bem concebido pelo autor da obra, Autocultura à Luz do Ocultismo, e ele inclusive traça uma justificativa a respeito do título no próprio prefácio da obra, que inclusive eu recomendo enfaticamente que todos os leitores da obra Autocultura leiam e estudem a partir do prefácio. O prefácio é um verdadeiro tesouro, né? Então, o Taimni fala o porquê desse conteúdo de autocultura. Ele falando a respeito do dilema da sociedade atual em que nós vivemos, né? Em que as pessoas imersas nas suas atividades, nos seus dilemas comuns, triviais, elas, de certa forma, se afastaram ou, em alguns casos até mais graves, digamos assim, mais intensos, elas sequer souberam alguma vez na sua vida a respeito da possibilidade de um trabalho, de um fortalecimento, de uma proposta de conhecimento do ser humano como um ser interno, restando ao indivíduo apenas contemplar os aspectos materiais, fisiológicos e, digamos assim, práticos da vida material. Então, esse trabalho do livro Autocultura é exatamente, de início, um convite a um resgate, né, em primeiro lugar, e um convite a esse processo de passar a olhar para dentro de si mesmo e esse indivíduo ter, digamos, desenvolver
uma perspectiva mais completa e mais ampla do que é o ser humano. Ah, maravilha. Realmente, né, o Taimini, ele é um autor que ele traz uma riqueza literária para o meio teosófico, para o movimento teosófico enorme, né? Então, ele tem livros que ele fala sobre a tradição do yoga, né, principalmente. Ele era um cientista, né? Então ele trazia essa abordagem fazendo conexões entre o pensamento indiano, né, ele era um indiano, e um pensamento mais acadêmico, mais ocidental. Então, ele fazia muito bem esses paralelos nos seus livros. E autocultura, né, ele traz uma proposta de autodesenvolvimento, né? Você diz, então, está relacionado aí ao autoconhecimento, ao autoaprimoramento, então, que a pessoa inicie esse trabalho interno que ninguém pode fazer por nós, né? Muitas pessoas, claro, podem nos auxiliar, né? Esse princípio da terceira joia do budismo, né? A sangha, né? Um grupo de pessoas reunidas em prol de um objetivo comum, mas ninguém pode fazer por nós, né? Nós temos que fazer por nós mesmos. E acho que outra questão do título, Ricardo, que pode causar estranheza a muitas pessoas, né? Que ele diz assim, autocultura à luz do ocultismo. Mas por ocultismo, muitas pessoas entendem diversas coisas, né? Então, tem muita gente que por ocultismo já entende, já mistura com outros conceitos, né? Com, sei lá, satanismo, com rituais, com coisas estranhas, né? Ao que elas estão acostumadas. Fala um pouquinho para nós, né? Na visão do autor, da maneira que é apresentado no livro, o que seria esse ocultismo e como que ele pode nos auxiliar a trazer luz sobre essa autocultura. Como eu entendo a proposta do autor, essa questão do ocultismo que faz parte do título, né, ele expressa, não só nessa obra, mas em suas outras obras, o seguinte sentido, que é o trabalho interno que o ser humano deve fazer no sentido da sua evolução, do seu progresso espiritual, do seu despertar. Aí as diversas tradições, principalmente as orientais, dão vários nomes para isso, né? Em busca da iluminação, em busca da libertação do ciclo de reencarnações sucessivas, Kaivalya, cada um dá um nome diferente. Mas, em essência, ocultismo, esse trabalho de ocultismo, é porque essas informações ou esse tipo de conteúdo, durante muito tempo, esteve, de certa forma, restrito a um número limitado de indivíduos ao longo da história. Eram assuntos que eram, digamos assim, mais discutidos, mais debatidos e mais transmitidos nas chamadas tradições e escolas de mistérios do passado. E com o surgimento da sociedade teosófica, né, no século XIX, e o desenvolvimento e, digamos assim, a dispersão da literatura teosófica, né, em várias línguas, em vários países no mundo inteiro, esses temas que antes estavam reservados, é esse o sentido do que está oculto, né, porque era segredo, não, eram questões, eram temas que eram reservados para que eles não fossem não houvesse um mau entendimento, um mau uso desses ensinamentos. Eles passaram a se tornar públicos para todos aqueles que tivessem interesse. Então, essa proposta do livro é uma proposta do autoconhecimento, ou seja, o ser humano, o indivíduo conhecer a si mesmo em sua totalidade, ou seja, não apenas passar a entender melhor o seu aspecto físico externo, mas entender o seu aspecto externo como uma derivação do ser humano real, eterno, que é esse ser interno, que a gente pode chamar de espírito, centelha divina, mônada, vários nomes podem ser dados para isso, de acordo com as tradições. Então, é esse mergulho, esse estudo que o Taimini nos propõe, e essa parte do ocultismo é exatamente porque faz referência a esse estudo, esses temas, esses ensinamentos que estavam reservados, mas que agora, no século XIX, século XX e agora século XXI também passaram a se tornar disponíveis e públicos para todo aquele que tiver interesse.
Vale salientar também que, segundo a Blavatsky, não, nem todo, né, esse conhecimento oculto, digamos, está disponível, né, mais ou menos, segundo ela, a parcela que a nossa sociedade, né, que a nossa humanidade, no seu momento atual, conseguiria assimilar. E mesmo assim, é material pra caramba, né, material que a gente estuda uma vida toda e não consegue acompanhar, né, porque são realmente muitas informações, né, principalmente para nós que somos ocidentais, né, muito dos temas que conduzem ali o pensamento teosófico, eles são temas orientais, então talvez para um indiano seja mais fácil, porque já faz parte da cultura dele, mas para nós praticamente tudo novidade, né? Que nós temos um modo de ver o mundo, um modo de pensar, e aí a gente é apresentado a um universo de possibilidades que quebra totalmente, né, os nossos padrões mentais. Inclusive, a Blavatsky dizia que a primeira função aí da sua obra, né, principalmente a Cosmogênese, que é a primeira parte da Doutrina Secreta, sua principal obra, ela dizia que o primeiro objetivo seria causar uma desconstrução, né, desconstruir os nossos padrões mentais, aí sim, o segundo momento, acabar e a gente começar a assimilar perspectivas mais abrangentes de perceber e entender o mundo. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Ricardo Neri sobre o livro Autocultura à Luz do Ocultismo, obra do Ika Taimni, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Neri sobre o livro Autocultura à Luz do Ocultismo, de autoria do Ika Taimni. Ricardo, logo no prefácio do livro, né, o autor apresenta 15 princípios. Traz para nós, para quem não teve contato ainda com a obra, que princípios seriam esses e como eles podem nos auxiliar aí na condução do nosso caminho pessoal e espiritual. Bom, Charles, como você expressou no bloco anterior, utilizando a referência a Blavatsky, né, na apresentação dos ensinamentos teosóficos no século XIX, a Blavatsky deixou bastante claro, em várias passagens de suas obras, o processo de desconstrução que era necessário para um melhor entendimento e um aprofundamento na compreensão dos ensinamentos teosóficos. Okay? E essas 15 ideias básicas, ou 15 princípios, ou 15 ideias fundamentais que o Taimni cita no prefácio, e eu encorajo a todos os leitores da obra Autocultura a que estudem o livro a partir do prefácio, é importante a leitura e a reflexão individual de cada um desses 15 princípios, ou 15 ideias fundamentais. Okay? Elas estão lá numeradas no prefácio. Elas trazem um conjunto de ideias, desde uma hierarquia mais abstrata até alguns elementos de natureza mais prática,
mas que permeiam, digamos assim, a essência daquilo que, dentro dos ensinamentos teosóficos, são chamados de a coluna, digamos assim, a sustentação de um sistema de pensamento esotérico, de um sistema de pensamento universal. Então, esses 15 princípios, eles devem ser estudados, devem ser lidos, devem ser refletidos, e eles se propõem a estabelecer esse processo de desconstrução e abrir a mente, digamos assim, do leitor para o verdadeiro ângulo de abordagem, ou um melhor ângulo de abordagem a ser utilizado para a compreensão dos ensinamentos que serão trabalhados ao longo da obra. Então, o Timing apresenta de maneira bastante sintética no prefácio essas 15 ideias, e o livro como um todo ele é dividido em 3 partes, 3 sessões, parte 1, 2 e 3, e na parte 1, em alguns capítulos, ele desenvolve, ele volta a tocar nesses princípios, desenvolvendo essas ideias. Então, Charles, eu poderia aqui, à guisa de apresentação, né, nesse momento, fazer uma leitura bem breve, né, com base no próprio conteúdo do prefácio, sobre essas 15 ideias apresentadas pelo autor. Né? Primeiro, o universo manifestado tem raízes em um princípio eterno, ilimitado, imutável, sempre imanifestado, chamado o Absoluto, para Brahman, ou a realidade última. Este princípio transcende o alcance da compreensão humana. Segundo princípio, consciência e poder, ou espírito e matéria. Não são duas realidades independentes, mas 2 aspectos polares do absoluto. Eles são os primeiros produtos da diferenciação e a base da manifestação universal. Terceira ideia, dessa tríade procedem todos os inúmeros universos que aparecem e desaparecem num ciclo sem fim de Shrishti e Pralaya, ou manifestação e dissolução. Quarta ideia, quarto princípio. Os inumeráveis sistemas solares que constituem parte do universo manifestado são expressões dessa realidade última, essa realidade original, essencial, formando cada sistema solar uma unidade independente e, contudo, continuando suas raízes na realidade sempre manifestada. Quinta ideia, todo sistema solar é um mecanismo perfeitamente organizado que além de governado pelas leis imutáveis da natureza, é também a manifestação da inteligência transcendente chamada Deus ou Logos, Logos do sistema. Sexta ideia, o Sol físico e os planetas a ele ligados são a parte mais externa ou mais densa do sistema solar, havendo diversos mundos invisíveis compostos de matéria progressivamente mais fina, no sentido de mais tênue, mais sutil, interpenetrando o mundo físico, ou seja, é um mundo sutil dentro de mundos mais grosseiros, são partículas, não é aquela ideia de planos sutis, como se fosse um andar em cima do outro, é um mundo intramundo, ok? Oitavo princípio, todo esse estupendo processo tem lugar de acordo com um plano definido, presente na consciência divina, controlado e guiado por várias hierarquias de seres em diferentes estágios de evolução. Hierarquias essas que são comentadas, que são discutidas, que são caracterizadas nas mais diversas tradições espirituais ao longo de toda a história da humanidade. Nono princípio, ou nona ideia fundamental, a evolução da humanidade em nossa Terra é guiada por uma hierarquia oculta composta de seres humanos perfeitos que desenvolveram em si poderes e faculdades que não podemos conceber no estágio onde nos encontramos no momento. Eles estão em constante e íntimo contato entre si com os acontecimentos do mundo e guiam-no segundo o plano divino com extrema habilidade e sabedoria. Décima ideia, a vida evolui passo a passo através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. A evolução continua mesmo depois de ter sido atingida a perfeição no estágio humano.
11ª, os seres humanos, divinos em essência, contêm em si todas as qualidades e todos os poderes que associamos à divindade, mas em estado germinal. O desenvolvimento gradual desses poderes e qualidades acarreta uma perfeição e uma expansão da consciência sempre crescente, sem limites. Ou seja, nesse quadro aqui, o ser humano, após atingir essa transcendência, ele torna-se um trabalhador, um ser operativo, plenamente consciente, dentro desse plano divino, né? Cooperando com esse plano divino. 12º, o desenvolvimento dessas qualidades e poderes latentes é efetuado através do processo de reencarnação, ou vidas sucessivas, existências múltiplas, metempsicose, aí tem vários nomes na história da humanidade, nas diversas tradições que apresentam a essência dessa ideia, diferenciando um pouco nos detalhes da descrição do processo. A alma encarnada vezes e mais vezes em diferentes países e em diferentes circunstâncias para adquirir a experiência de todas as espécies, despendendo em seguida períodos de descanso nos planos superfísicos para assimilá-las. É como se fosse uma espécie de digestão do aprendizado espiritual, assim como nós realizamos a digestão da nutrição orgânica. Então, vamos digerir a nossa nutrição vivencial, né? 13º aspecto, não somente o físico, mas também todos os outros aspectos da vida humana são governados por leis naturais, operando em suas respectivas esferas. Essa lei oniabarcante de causa e efeito, geralmente conhecida como karma, torna o homem senhor de seu destino e criador de sua felicidade ou de sua miséria. Ou seja, nós somos um ser que engendra sobre si mesmo o seu futuro, com maiores facilidades ou maiores dificuldades. Nós somos realmente os criadores do nosso destino, em maior ou menor grau. 14º princípio. Assim como nos reinos vegetal e animal, a evolução das formas pode ser acelerada pela utilização das leis biológicas. Também a evolução do homem pode ser muito acelerada pela aplicação das leis mentais e espirituais que operam em seus respectivos planos. E esse princípio está fortemente ligado com o objetivo da obra, porque ela se pretende exatamente descrever que leis mentais e espirituais são essas e como nós podemos utilizá-las para, digamos assim, potencializar o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento enquanto seres conscientes. E, finalmente, o 15º princípio, a ciência da autocultura baseia-se na aplicação dessas leis naturais, em sua totalidade, ao problema da evolução humana, leis tão certas e fidedignas em resultados definidos quanto as que operam no plano físico dentro do campo da ciência moderna. Então, aqui o Taime estabelece, por princípio, né, uma equivalência entre essas leis mentais e essas leis espirituais com as leis físicas que são estudadas nos laboratórios acadêmicos ao redor do mundo. Então, como essas outras leis são desconhecidas, estão ocultas, e agora estão se tornando cada dia mais conhecidas e evidentes, o conhecimento dessas leis sutis, espirituais, mentais, elas permitem que o homem, se bem conduzido e se bem compreender essas leis e bem praticadas, potencializar o desenvolvimento do ser. Ricardo, gratidão pela sua partilha, pela sua presença. Uhum. Eu que agradeço o convite e foi um prazer colaborar com esse trabalho muito valoroso, que é, digamos assim, divulgar e facilitar a compreensão sobre as obras teosóficas, as obras editadas pela editora teosófica aqui no Brasil. Muito obrigado, Charles. Gratidão, nós que agradecemos sua disponibilidade. Este foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Ricardo Neri sobre o livro Autocultura à Luz do Ocultismo, obra do Ika Taimni, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.